Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Como que vocês estão aí? Tudo certo? Bom, vou fazer a explicação dessa atividade, que é uma interpretação de texto, tá? Nós vamos interpretar esse texto aqui, O Príncipe Desencantado. Esse texto ele faz uma crítica ao gênero contos de fadas, né? Quais são as características do gênero contos de fadas? Bom, os personagens geralmente são reis, princesas, né? Tem aqueles elementos do palácio, a ama, o mordomo. Tem a luta do bem contra o mal, né? Geralmente o bem é o príncipe e o mal pode ser uma bruxa má, né? Bruxa, uma madrasta má, pode ser um dragão, né? E nos contos de fadas temos o que? Os elementos fantásticos, os elementos mágicos, certo? E, muito importante, sempre termina com o final e viveram felizes para sempre, né? Nós sabemos que a vida não é só felicidade, né? É coisas boas e coisas ruins, né? Mas essas são as características dos contos de fadas. Não confundir o gênero conto com o gênero contos de fadas, são gêneros diferentes, tá? O gênero conto, e só lembrando, eu falo isso muito nas aulas, mas eu não me canso de repetir. Os gêneros textuais são os tipos de textos que existem no mundo. Por exemplo, uma notícia é diferente de um conto, que por sua vez é diferente de um poema, até mesmo na estrutura, né? Que o poema é escrito em versos, estrofes. A notícia são fatos reais, não pode ter invenção. Já um conto, os personagens são fictícios, a história é inventada, né? Vídeo é outro gênero textual. A própria conversação é um gênero textual, né? Quando você conversa, tá? Então, os gêneros textuais são os tipos de textos que existem no mundo e eles são importantes para a nossa comunicação em geral, certo? Então, voltando lá, o gênero conto é um gênero textual que tem como características poucos personagens, porque é uma narrativa curta. Geralmente eles se passam em apenas um lugar. Como eu disse, é uma narrativa curta, não pode ter muitos lugares, né? Talvez tenha um conto ou outro que tenha mais de um lugar, mas não pode ter muitos lugares para a história não ficar confusa, tá? Ela tem um tempo, né? A história tem um narrador em primeira ou terceira pessoa, tá? Eu já falei muito sobre isso, não vou me aprofundar. E tem o enredo, né? Que é a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho, né? O conto de fadas tem todas essas características do gênero conto, só que tem algumas peculiaridades que diferencia. Ou seja, no gênero conto de fadas nós temos o quê? Os elementos fantásticos, né? Os elementos mágicos, a presença de príncipes, princesas, bruxas, dragões, né? Que são os elementos mágicos, ok? Então vamos fazer para a leitura desse conto aqui. O Príncipe Desencantado, né? É um príncipe que o quê? Perdeu o encanto, tá? O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava dormindo encantada há 100 anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? Sim, minha querida princesa. Então nós temos que nos casar já. Você me beijou e foi na boca. Afinal de contas, não fica bem, não é mesmo? Aí nós percebemos por esses 3 pontos que o príncipe começa a ficar encabulado. Querida princesa. Aí ela vai falar, né? Agora é a vez da princesa. Ela fala. Você tem um castelo, é claro. Tenho, minha princesa. E quantos quartos tem o seu castelo? Posso saber? 36. Só? Pequeno, hein? Mas não faz mal, depois a gente faz umas reformas. Deixa eu pensar quantas amas eu vou ter que contratar. Amas aqui são empregadas domésticas, né? Umas 40 eu acho que dá. Tantas assim? Ora, meu caro, você não espera que eu vá gastar as minhas unhas varrendo, lavando e passando, não é? Mas 40 amas? Ah, eu não quero nem saber. Eu não pedi para ninguém vir aqui me beijar. Já vou avisando que quero umas roupas novas. As minhas devem estar fora de moda.
Afinal, passaram-se 100 anos, não é mesmo? E quero uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e joias, é claro. Eu quero anéis, pulseiras, colares, tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas, semi-preciosas, pepitas de ouros, disco de platina. Mas eu não sou o rei das Arábias, sou apenas um príncipe, né? Então ele quer dizer, eu não sou o rei das Arábias, ele quer dizer, eu não sou tão rico assim. Mas não me venha com desculpas esfarrapadas. Eu estava aqui dormindo e você veio e me beijou. E agora vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira? Não, não e não, e outra vez não, e mais uma vez não. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então teve uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo, bem forte. A princesa caiu imediatamente em sono profundo. E dizem que até hoje está lá, adormecida. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado, né? Então vocês percebam que a princesa ela não era encantadora, gentil, né, como geralmente são as princesas dos contos de fadas tradicionais. E esse texto não tem um final feliz, principalmente para a princesa, né, que continua adormecida, né? Então aqui a interpretação, ó. Eu vou dividir essa atividade em duas partes, tá? Vocês vão fazendo de acordo com o tempo de vocês. Eu vou fazer a explicação na primeira parte da pergunta 1 até a pergunta 7C, certo? Eu termino o vídeo nessa parte. E a segunda parte eu faço a explicação das outras perguntas, que vai até a pergunta 18. Então vamos lá. A1. Em geral, que tipo de história termina com a frase "e viveram felizes para sempre"? Qual gênero textual termina com essa frase? Qual tipo de texto? Certo? Olha que eu já falei, hein? O texto que você leu é uma versão cômica, ou seja, uma versão engraçada. De qual contos de fadas muito conhecido? Qual conto de fada que é muito conhecido, que a princesa está dormindo e o príncipe lhe dá um beijo e ela acorda? Certo? O conto O Príncipe Desencantado poderia terminar com "e viveram felizes para sempre"? Por quê? Aqui eu já adianto, não poderia terminar assim, certo? Vocês vão focar o quê? Na atitude da princesa. Por que não poderia terminar com um final feliz nesse caso? 4. Como costumam ser as princesas dos contos de fadas tradicionais? Como são as princesas dos contos de fadas tradicionais? As suas roupas, como elas são fisicamente, como elas agem, as atitudes, né? Os costumes, os modos, como geralmente elas são. E a 5, em que a princesa desse texto é diferente das princesas dos contos de fadas tradicionais? O que essa princesa tem que ela deixou o príncipe horrorizado, né? Ela falava demais? Sim. O que mais que ela poderia ser? É muito exigente? Mimada? Certo? O que dá humor ao texto, ou seja, o que deixa esse texto engraçado? Qual fato deixa esse texto engraçado? Por quê? Qual é esse fato que deixa o texto engraçado? Certo? A 7. Assim que soube que o príncipe era solteiro, a princesa intimou a se casar com ela e começou a fazer uma série de exigências. Faça uma lista do que ela exigiu. Essa 7 aqui, vocês têm que vir aqui no texto e ver as exigências da princesa. Tem que ler o texto novamente para ver, tá? Por que a princesa faz tantos pedidos? Porque essa daqui vai um pouco a ver com... tem um pouco da resposta da 5, né? Por que ela faz tantos pedidos? Como que ela era? Será que ela poderia ser muito mimada? A princesa errou ao tomar essa atitude? Por quê? Ela errou de fazer essa lista de exigências? Provavelmente sim, porque ela não teve um final feliz, né? Então você vai falar sim e vai falar o porquê. Certo? Então eu vou terminar a primeira parte aqui, ok? E já vou gravar a segunda parte explicando as outras perguntas.